A escatologia, ela trata de assuntos, de fatos, desde a morte de Cristo, tá? Então a gente não pode achar que tudo já se cumpriu, é um erro, e achar também que tudo ainda vai se cumprir, é outro erro. Tudo vem se cumprindo desde que Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus. O sermão escatológico, Mateus 24, Marcos 3, Lucas 21, e as revelações do Apocalipse, elas vêm se cumprindo, cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu momento. E para o último tempo, diante dos muitos sinais que nos são dados, sinais contundentes, que anunciam contundentemente a volta do Senhor, a segunda vinda de Cristo, a volta do Senhor, sobre a besta, de 7 cabeças e 10 chifres, falamos dessa besta, e ao falar dessa besta, nós falamos que ela é o sistema político, que essa besta, que aparece em Apocalipse capítulo 13, depois em Apocalipse capítulo 17, ela é o anticristo, que ele é descrito como uma besta. Foi assim que João viu, mas aquela besta tem um significado. Nós vimos o significado dela claramente em Apocalipse 17, falando de um líder mundial que vai ascender ao poder, com o apoio das 10 maiores potências mundiais, e ninguém vai ousar se opor a esse sistema do anticristo. E unido a essa besta, esse anticristo, nós vimos sinais na política, a corrupção, vimos a aliança das igrejas com a política, que isso já é um preparativo para a ascensão do anticristo. Nós vimos que essa besta, que esse sistema político, ele vinha uma mulher montada sobre ele, nós vimos que essa mulher que vinha montada sobre o anticristo, ela representa, ficou claro para nós que ela de fato a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Mas não somente ela, também com seus filhos, que ela é mãe, uma prostituta, e ela tem filhos, que é todo o sistema religioso, envolvendo grande parte das igrejas evangélicas e o sistema religioso, unidos com o anticristo, aliançados com o anticristo, e voltados para perseguir a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Uma igreja prostituta, voltada, unida à política, para perseguir a igreja verdadeira de Cristo na terra. Então a gente viu isso, e hoje a gente vai falar mais um pouco, falamos sobre a questão política, vou falar um pouco sobre essa mulher que aparece montada na besta, que é o sistema religioso, unido ao catolicismo romano, com muitas das igrejas evangélicas e outras religiões, tá? Que vão se unir a esse sistema, e que já estão se unindo aos poucos, localmente. Primeiro eles estão trabalhando na mente da igreja, que é normal a igreja se aliançar com a política, porque a Bíblia manda a gente orar por eles, no Novo Testamento. A minha visão aqui, irmão, é neotestamentária. Eu não tenho nada que voltar para Davi, para Salomão, porque lá era o governo teocrático, era Deus quem escolhia o governante para o seu povo. Aqui nós não estamos falando de governo para o povo de Deus, estamos falando de governo mundial para ímpio e para todo mundo. Então não é mais um governo teocrático, eles não seguem mais as leis de Deus, tá? São governos humanos, tá? Então não é mais Deus como ele fazia no tempo de Israel. Então nós não podemos comparar, mas porque Davi era político, Salomão era político, Robão era político, então a gente tem que ser político também hoje. Não, isso é uma visão errada, equivocada. Sistema religioso que vai se unir com o sistema político, o propósito deles, as glórias deles, tá? Porém a sua condenação no final. E nós vimos aí, Apocalipse capítulo 17, logo no versículo de número 2, nós vamos ver aqui algumas características dessa igreja prostituta, dessa igreja corrompida, porque ela se parece de fato com a igreja de Cristo, mas na verdade ela é uma igreja prostituta, tá? Ela é apenas algo paralelo, para confundir, ok? Então, no versículo número 2, nós vimos logo algumas características aqui dela, que ela diz o seguinte: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então, ele está falando aqui que ela contamina o mundo inteiro. A grande prostituta, o grande sistema político, religioso, aliás, ele contamina o mundo inteiro.
tá? E no versículo de número 4, ele mostra que ela tem uma aparência gloriosa. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações da imundícia da sua prostituição. Então observe que ela tem uma aparência gloriosa. Essa igreja, esse sistema, essa igreja prostituta, quando eu disse a igreja prostituta, eu estou falando do sistema, não estou me referindo apenas a uma igreja, a igreja católica romana, estou me referindo à maioria das igrejas evangélicas, tá? E a todo um sistema religioso. Então você observe que outra característica dela aqui, dessa igreja, para a gente identificar quem é ela, irmãos, desse sistema prostituto de religião, é que ele tem, você vê aqui que ela aparece vestida com roupa escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, e tem na mão um cálice de ouro cheio de abominações da imundícia da sua prostituição. Então observe que ela tem uma aparência muito pomposa, muito gloriosa, ela é muito luxuosa, essa igreja prostituta. Uma terceira característica, no verso 3, mostra que ela está aliançada com os políticos. E diz assim: levou-me em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher sentada sobre uma besta, com escarlata, estava cheia de nomes, de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então observe que ela está unida ao sistema político, irmãos. Então aqui a gente já pode observar 3 características interessantes dessa grande prostituta, até aqui. Primeiro, é uma religião, é uma doutrina que se espalha pelo mundo inteiro, porque ela contamina o mundo inteiro com a sua abominação, com o cálice da imundícia da sua prostituição. Esse cálice da imundícia da sua prostituição, tá? Que o que ela dá a beber é a sua doutrina, são seus ensinamentos que são corruptos, que são prostitutos, que são adulterados, que são prostituídos, embora seja escondido por trás da Bíblia, por trás do Evangelho. Observe que no mundo tem muitas religiões, mais de 6.000, 10.000 religiões, mas grande parte dessas religiões, tá? A gente vê que a doutrina deles é disseminada por trás da Escritura. Eles levam a Bíblia na frente, eles apresentam a Bíblia para as pessoas acreditarem que eles de fato estão trazendo algo bíblico. Por exemplo, se você receber um testemunha de Jeová na sua casa, ele vem, normalmente, um homem e uma mulher, com um guarda-sol, com bolsas, e dentro daquelas bolsas eles têm alguns livros, mas o primeiro livro que ele apresenta para você, qual é? A Bíblia. E ali ele lê algum versículo da Bíblia, só que depois ele vai marcar um estudo com você, e quando ele marcar o estudo com você, obviamente ele vai para a tua casa, vai sentar com você lá na sua cadeira, no seu sofá, ele vai abrir a Bíblia, colocar aqui do lado, mas ele vai abrir os livros deles, as sentinelas pelos quais eles são doutrinados. Então ali eles vão interpretar a Bíblia de acordo com a interpretação da sentinela, do livro deles, das revistas deles. Os mormons é do mesmo jeito, a igreja evangélica é da mesma maneira. A igreja evangélica é uma das que mais tem criado heresia por trás da Bíblia, que mais tem distorcido a Escritura, que mais tem prostituído, tem adulterado a Escritura, a igreja evangélica. Então você vai observar que eles têm dado a beber o mundo da sua imundícia, da sua prostituição. Me diga um lugar do mundo, irmão, onde não tem uma igreja evangélica. Em quase todos os lugares do mundo há uma igreja evangélica. Um irmão lá de Angola, o nome dele eu não sei dizer, o nome dele, é um nome que eu não consigo pronunciar direito, lá de Angola, acompanha o nosso trabalho, entrou em contato comigo, ele fala tranquilamente nosso idioma, a língua deles lá, e ele falando comigo, ele falando para mim que lá estão essas igrejas brasileiras, apóstatas, heréticas, estão quase todas lá na Angola. Ele diz que é um total absurdo o que acontece lá naquele país, total absurdo, tá? Então a gente vê isso. Então me diga onde há no mundo onde não tem uma igreja católica romana, onde no mundo não tem uma igreja evangélica disseminando algum tipo de heresia, algum tipo de falsa doutrina. Tem um contato com pessoas, irmãos, dos Estados Unidos, como vocês já sabem, a gente fala aqui várias vezes, com pessoas da Alemanha, pessoas de Portugal, pessoas da França, irmão, e o que essas pessoas dizem é assustador.
É simplesmente aterrorizante. Ela diz: pastor Jardel, é incrível. Aqui no nosso país, Colômbia, tem um César lá que criou um canal lá. Aqui no nosso país, pastor Jardel, é quase que impossível a gente encontrar uma igreja bíblica. A gente procura e a gente não encontra. Porque são pessoas da verdade, pessoas que fazem parte da noiva, não da prostituta, mas da noiva. E o que elas estão vendo no país deles, na cidade deles, é a grande prostituta. E eles não querem se aliançar com ela, estão certos. Eles preferem ficar em casa do que ir cultuar com a prostituta. E eles estão certos. Mas chega aqueles irmãos, cheios de boa intenção, com sapato de algodão, servo de Satanás, para dizer: não, irmão, mas você tem que congregar, você precisa congregar. Vamos lá para a Universal, a gente não pode ficar sem congregar. Vamos para a Mundial, vamos para Jerusalém, vamos para a plenitude do trono, vamos para. Nós temos que congregar, ninguém pode ficar sem congregar. Meu irmão, vou te dizer, nós temos que congregar sim, mas congregar com a igreja de Cristo, não com a grande prostituta. Na minha cidade, no meu bairro, a única igreja que eu encontro é a grande prostituta, é a meretriz, meu irmão, Deus me livre, cruz credo, de congregar lá com eles. Ave Maria de nós fazer um negócio desse. Não dá, não tem como. Porque, mas ela vai contaminando, irmãos. Eu conheço pastores cheios de boa intenção, de fazer obra de verdade. Aí estão aí pelejando, de repente se desligam dos ministérios, que ele está vendo heresia, exploração. Ele tenta ali continuar um trabalho sério, ali na cidade dele, continuar um trabalho sério, pregando uma palavra boa. Mas aí colocaram na mente dele que ele não pode, que ele tem que estar aliançado a uma convenção, que ele tem que ter uma carteira de pastor, que ele tem que ter uma carteira, um crachá de uma convenção, uma carteira de uma convenção, e que o ministério dele não é válido. Aí aparece no meio da cidade ali um pastor inteligente, já líder do ministério, faz a cabeça do coitado do pastor, conversa com ele, macio, né? Fala com jeitinho com ele, consegue convencer ele a se aliançar com ele noutra igreja herege. E o pastor acaba sendo seduzido. Até tem um exemplo, a gente vai alugar agora o ponto que a gente vai estar congregando lá na Maranguape. Eu liguei para o proprietário, que é pastor, e ele já conhece nossas pregações, já sabe como é que a gente prega, é uma igreja protestante, não tem jeito, Deus levantou a gente para isso. Só fica aqui realmente quem tem o espírito dessa forma, que não tem quem é do povo do ecumenismo, não fica um aqui. O povo que quer, não, todo mundo tem que estar junto, não fica um, porque aqui não tem negócio de estar junto com todo mundo, não. Aqui nós somos protestantes mesmo, e acabou essa história. Somos imperfeitos, mas somos protestantes. Aí o pastor lá falando no telefone, foi lá, veio cá, conversou, falou: pastor, nós tem que ser humilde para se unir uns com os outros. Aí eu falei: pastor, eu me uno com qualquer pastor dentro da escritura. Para me unir com o pastor, para estar mentindo para o povo, explorando o povo, eu não me uno com nenhum pastor desse jeito. Aí ele falou: não, tudo bem, se Deus lhe usa dessa forma, amém, glória a Deus. Eu digo: amém. Mas não vamos, irmão, eu não vou cair nessa conversinha de herege querendo me conquistar com bajulação. Eu tenho 43 anos, filho. Esse cabelinho careca aqui não é porque eu nasci ontem, não, é da idade mesmo. Experiência na vida. Sou mais bobinho não para estar caindo na lábia de gente que chega com adulação, não, meu irmão. Vamos olhar para a Bíblia, vamos olhar para a Escritura. Tudo bem, meu irmão, suas palavras são suaves, são doces, mas você está falando e está fora da Bíblia, está fora da Escritura, está fora da doutrina neotestamentária. Eu não concordo, não aceito. Mas ela contamina o mundo inteiro. Aí a gente vê aí que ela, além de contaminar o mundo inteiro, ela é uma igreja preocupada com pompa, verso 4, preocupada com ostentação, com glória terrena. Meu irmão, é uma praga, é uma peste, é pior do que esse vírus, coronavírus, é pior do que esse coronavírus aí que está rodando aí, essa praga que inundou as igrejas, de que nós temos que ter pompa, que nós temos que ostentar um templo luxuoso, que nós temos que ostentar. A igreja preocupada aqui, se adornava,
de púrpura, a mulher estava vestida de púrpura, de escarlato, adornada com ouro, com pedras preciosas, com pérola, tinha nas mãos um cálice de ouro, cheio das suas abominações, da sua imundícia, da sua prostituição. Uma igreja que está preocupada com o triunfalismo, uma igreja que está preocupada com conquistas terrenas, uma igreja que só prega, já a teologia gira em torno disso. Observe, todo culto que vai, irmão, você vai ficar rico, irmão, você vai conquistar. Isso não, irmão, isso é teologia furada. Você quer ganhar dinheiro, meu irmão? Trabalha. Quer prosperar? Trabalha, faz uma faculdade, se forma e seja um guerreiro, um batalhador e vá trabalhar, meu filho. Aí você ganha dinheiro, aí você prospera, aí você compra seu carro, sua casa, sua fazenda, seu apartamento na beira da praia, aí você vai ganhar. Mas nessa onda blá 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 das igrejas aí, que mediante um sacrifício financeiro, que botando dinheiro no envelope, você vai ficar rico, você não vai ficar rico com isso não. Eles quem estão preocupados em ficar rico. Eles vão construindo seus templos ricos, milionários, gloriosos, pomposos. Enquanto isso, meu irmão, muitos de vocês estão comendo feijão com farinha porque não tem 10 reais para comprar a bandeja de ovo, porque teve que dar de voto lá na igreja do falso profeta. Ela está aqui, a prostituta, meu irmão, a igreja que está preocupada com riqueza, com glória, com dinheiro, e ele esmaga tudo para fazer isso. Tudo para fazer isso. Dom virou mercadoria em prateleira, púlpito virou prateleira de negócio. Os prédios que as igrejas congregam, que eles dizem que é um lugar santo e não é, mas já que eles acham que é um lugar santo, eles deviam não vender, né? Nós sabemos que não é santo. Aqui nós, se nós quiséssemos vender qualquer coisa que a gente podia vender, que nós sabemos que esse lugar não é santo. Mas logo eles que acham que é santo esse lugar, o santo templo. Aí está o comércio desenfreado. Não pode fazer uma cantina para dar nada de graça para ninguém. Não pode botar um bazar para dar nada de graça para ninguém. Tudo que vai fazer tem que se girar em torno de dinheiro, para enriquecimento do ministério. E assim eles vão acumulando mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, vão ficando rico, 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 tanto o ministério dele como eles, e continuam pedindo dinheiro ao povo, desafiando a fé das pessoas, e os bobinhos continuam caindo nessa malha. Mas graças a Deus tem muita gente abrindo os olhos. Mas é a igreja prostituta, é característica dela. E a outra característica nós vimos aqui, olha como isso aqui é importante, irmãos. Só você sabe que eu abro o verbo mesmo. Tem esse negócio, eu abro o verbo, eu falo mesmo. O pessoal me critica, mas eu falo. Eu não consigo, às vezes eu digo, vou ficar calado. Mamãe de meu filho, papai também fala, Zezinho, às vezes quem pega na miúria também, o pastor Zezinho, o pastor Débora, falo. Minha mulher fica lá em casa preocupada, meu filho, eu tenho que falar. Eu adoeço, se eu não falar, eu fico doente. Eu tenho que falar. Aí está aqui no verso 3, ela montada na besta de 7 cabeças e 10 chifres. Quem é a besta de 7 cabeças e 10 chifres? Sistema político. Uma das grandes características da grande prostituta é que ela é uma igreja aliançada com políticos. Me mostra. Eu sei que tem. Eu sei, aí os irmãos, eu sei que os irmãos têm para mostrar aí, eu sei que você tem aí, tá? Mas me mostre uma Assembleia de Deus que não esteja aliançada com político. Só uma, me mostra aqui, vem aqui. Mostra aí, por favor. Eu sei que tem, eu não conheço não, tá? Mas eu sei que tem. Os irmãos mandam para mim lá, não pastor, aqui é a nossa igreja, aqui é a Assembleia de Deus, aqui não tem aliança com político, não. Eu sei que tem, por isso que eu estou dizendo. Aquelas pequenininhas, que o pastor está lá sofrendo, trabalhando, pregando o evangelho, evangelizando. Eu sei que tem. Mas me mostra aqui em Fortaleza uma Assembleia de Deus não esteja aliançada com político. Batistas, presbiterianas, igrejas reformadas. Mostra. Estou aliançado com político até aqui, Alianças e alianças com políticos. E isso é uma característica de quem? Da grande prostituta. Não, mas nós temos que ser políticos, nós temos que estar lá. Nós não temos que estar lá coisa nenhuma. O papel da igreja é outro na sociedade. Infelizmente, os nossos pastores, líderes que enveredam pelo caminho da política, todos saem de lá com o nome manchado, maculado. E antes mesmo de manchar, antes mesmo de entrar, eles já se mancham diante de Deus. Por quê? Porque eles já começam a trabalhar de forma maliciosa, lavando a mente do povo da igreja dele, para tornar ali um curral eleitoral.
As obras que eles começam a fazer, filantrópicas, né, de ir num canto, no outro, ajudando as pessoas com cesta básica e outra coisa, já não é mais pelo amor, já é pensando no voto que vai vir na próxima eleição. Então, irmão, isso é caráter, irmão, está aqui no verso 3. É característica da grande prostituta. A grande prostituta é uma igreja aliançada com políticos. Eu não quero aliança com políticos. Não queira aliança com políticos. Não venda seu voto, não se venda. Coisa triste ver, irmão, tempo de campanha, crente se vendendo para político. Crente vendendo voto, crente negociando voto, por um burrão de gás, por um papel de energia, por um emprego, por sei lá pelo que mais. É uma tristeza, é uma decepção. E fazem isso normalmente como se não estivesse fazendo nada, ainda ora como se fosse uma bênção. Meu irmão, você está roubando com corrupto, negociando o teu voto, que é contra a lei, e tu ainda vai agradecer a Deus por isso, meu irmão? Vai pecar 2 vezes? Aí está aí, inculcando na mente do povo, não, que a igreja tem que estar aliançada a 5 políticos, a igreja tem que estar unida a 5 políticos. Característica da grande prostituta. Enxergue isso, contemple isso, irmão. Quando você sair daí agora, que você olhar para as igrejas, e você vê, nós estamos aí, esse ano é um ano de política, eu acho, né? Ano de eleição esse ano. Já vai começar a ver aí as igrejas lançando seus candidatos, e você vai ver de repente que aquele candidato que eles vão lançar lá na igreja deles, ele já trouxe ele alguns meses atrás, sem dizer para ninguém que ia ser o candidato. Então isso é característica da igreja prostituta. Então, aí, por isso que a gente vai trabalhar Apocalipse capítulo 18 depois, tá? Que é o julgamento da grande prostituta. Mas já mesmo antes da gente trabalhar esse capítulo, a gente já vê aqui no verso 4, olha, que é o julgamento da grande prostituta. Eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. O que é que o texto está mostrando para nós? Tem gente de Deus lá dentro. Nem todo mundo que está lá dentro é filho do diabo, nem todo mundo que está lá dentro é servo de Satanás. Tem eleito de Deus, tem gente de Deus lá dentro. E o apelo dos pregadores, dos mensageiros de Deus, não vou dizer o apelo de Deus, né? Porque Deus não tem que apelar com nada, mas o apelo da Escritura é: sai dela, povo meu. Ou seja, se você está congregando numa igreja que tem essas características da grande prostituta, pode ter certeza, a sua congregação, ela faz parte, ela é um pequeno membro da grande prostituta. Ela tem todas as características da grande prostituta, ela é um pequeno membro. Ela faz parte de uma peça que vai montar a grande prostituta no fim dos tempos. Ela faz parte de uma peça que vai organizar, montar o sistema da grande prostituta. Então o apelo é logo, é hoje: sai dela, povo meu. As pessoas têm medo de sair. Não, meu pastor disse que se eu sair eu vou ser amaldiçoado. Amaldiçoado vai ser ele. Aliás, ele já está amaldiçoado, porque ele não tem poder, irmão, nem autoridade para amaldiçoar ninguém. Agora, porque o Danilo saiu daqui da nossa igreja, né, do nosso ministério, e foi congregar no outro ministério bíblico também, eu vou dizer que o Danilo está amaldiçoado agora? Não, ele não saiu da igreja, ele saiu da congregação. Ele apenas mudou de congregação, ele continua na igreja. Mudou de congregação, ele estava na missão de fé, agora ele está noutra, mas ele continua na igreja, no corpo. Então, nós temos que atentar para o que a Escritura está dizendo e parar para dar ouvidos ao apelo. Sai dela, povo meu. Não tem como ficar lá dentro, irmão. Não tem. Eu fiz um programa hoje no meu canal e estava lá conversando com o Gilmar, o Roberto, e sei que é o caso de muitos aqui que estavam dentro das heresias, e quando o evangelho, a verdade chegou, né, que chegou, foi uma pedrada no peito. Quando a mensagem verdadeira chegou, puf, você se balançou. Meu Deus, que é isso mesmo? Você começou a olhar as coisas diferentes. Meu Deus, que estava errado, estava enganado a vida inteira. Tenho visto pastores abrindo os olhos.
pastores dizem: meu Deus, eu estava enganado a vida inteira, acordei. Mas acordou por quê? Porque o evangelho chegou e confrontou, a verdade chegou e bateu, chacoalhou, balançou, trouxe dúvidas, trouxe questionamento. Esses questionamentos levaram a pessoa à busca do conhecimento, e aí veio a iluminação e a libertação. Uma quarta característica da grande prostituta é que, obviamente, como ela está contaminando o mundo inteiro, está no verso número 5, que ela tem muitas filhas, ó. E na sua testa estava escrito o nome: mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. O texto está dizendo que ela gerou filhos, que ela é mãe, que ela tem filhos. Ou seja, que não é apenas uma igreja, é um sistema de fato, composto por centenas, dezenas, milhares de igrejas. É como o corpo de Cristo. A igreja de Cristo não é uma só, embora sejam muitas espalhadas pelo mundo. Assim também, e a igreja de Cristo, ela é gerada através da pregação da verdade. Aonde se prega a verdade e alguém se converte com a verdade, ali nasce uma igreja de Cristo. E a igreja, as filhas da grande prostituta, é exatamente do mesmo jeito. Onde se prega a doutrina dela, onde o cálice da imundícia, da abominação dela chega, vai se convertendo pessoas àquela doutrina. Aquela doutrina herética vai chegando, aquela falsa doutrina vai chegando, e as pessoas vão se convertendo naquilo, e vai nascendo. Ela vai gerando, vai nascendo filhos e filhos e filhos. Então ela tem muitas filhas, por isso que ela está espalhada pelo mundo inteiro. Apocalipse capítulo 17, verso 15. As águas que vistes, onde está sentada a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Está vendo? Povos quer dizer nações, né? Povos, línguas quer dizer nações. Está falando de língua estranha não, viu, pentecostal? Não vai fazer reteté aí não, por favor, tá? Povos, línguas, está falando de nações. E as águas que viste, onde a prostituta está sentada, ou seja, ela está sentada, está localizada, espalhada, né, sobre povos, multidões e nações e línguas. Ou seja, ela está espalhada por muitos lugares do mundo. Está espalhada por... Ela tem a grande prostituta, grande sistema prostituto religioso. O texto está dizendo que está espalhado em todas as partes do mundo, ou em quase todas as partes do mundo, em vários povos, nações e línguas diferentes. Povos, nações, línguas quer dizer pessoas de várias nacionalidades. Então não é só no Brasil. O sinal não está só no Brasil, o sinal está no mundo, espalhado no mundo. Uma sexta característica é que ela resiste violentamente à palavra de Deus e à sua igreja. Olha só, irmão, isso aqui é interessante. Primeiro, ela está espalhada em vários povos, línguas e nações. Uma coisa que muito me preocupa é quando eu vejo igrejas aliançadas com políticos, igrejas que têm uma teologia deturpada, adulterada, prostituída, fazendo projetos missionários. Isso me preocupa, porque eles conseguem de fato, os projetos missionários, porque eles conseguem arrecadar milhões da noite para o dia. Eles lançam um projeto missionário e eles vão tendo poder para ir alcançando cada vez mais nações, povos e línguas, se espalhando cada vez mais, como eu falei agora há pouco, da Angola e de tantos outros países. Então você vê igrejas com projeto missionário, mas quando você olha, aí vai olhar, poxa vida, tem uma igreja com projeto missionário ali, deixa eu ver a teologia dessa igreja, a doutrina dessa igreja, o que é que eles pregam, no que é que eles acreditam. Mas eles creem nos pilares fundamentais do cristianismo, na trindade, na divindade de Cristo, aí o resto que se dane, que é isso?
Os pilares essenciais do cristianismo não é apenas a Trindade, não é apenas a divindade de Cristo, é uma doutrina. Tem toda uma doutrina que gira em torno disso. Tá, eu creio na divindade de Cristo, na Trindade, então agora vamos fazer campanha de 7 semanas aqui, irmão, traga seus envelopes. Eu creio na Trindade, na divindade de Cristo, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que segundo alguns teólogos aí, né, que parece que eles desconhecem o livro de Eusébio de Cesareia e os livros de história eclesiástica, como W. Walker e outros, que mostram que a forma batismal, ela foi mudada ali em meados do 2º século. Mas aí, então nós temos essa fé nos pilares essenciais do cristianismo, mas vamos explorar o povo pedindo dinheiro? Não, nós cremos que na Trindade, na divindade de Cristo, na pessoa do Espírito Santo, no arrebatamento da igreja, na volta de Cristo, mas traga aqui R$1.000 que Deus está mandando, traga aqui R$5.000 que Deus está revelando, pode separar e casar, o importante é você ser feliz, Deus está mostrando. Pronto, eu creio nos principais pilares do cristianismo, e o resto que se dane não, está errado. Há toda uma doutrina que envolve isso, meu filho. Crer nos pilares fundamentais do cristianismo, na divindade de Cristo, na Trindade, no arrebatamento da igreja, enfim, na salvação, na ressurreição do corpo, isso apenas não é o suficiente. É bom crer nisso? É um princípio muito bom, mas e o restante da teologia? Gira em torno de quê? A Igreja Católica crê em tudo isso, mas adoram a prática idólatra lá, e os dogmas lá, missa de 7 dias, purgatório, e por aí vai. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então eles resistem violentamente à igreja de Cristo. Aqui no verso número 6, e eu vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Irmão, a grande prostituta, ela resiste fortemente à doutrina ortodoxa, a doutrina de Cristo, a doutrina pura, limpa e simples como ela é. Resiste violentamente. Eles são dispostos a matar, eles são dispostos a trabalhar para fechar a sua boca. Quer ver isso na prática? Por que principalmente pastores da Assembleia de Deus me expulsaram da última rádio que eu fui, da penúltima rádio que eu estava? O dono da rádio me chamou, a primeira vez que eu estava lá, o pastor Zezinho conheceu a rádio, conheceu o dono da rádio, cara, gente boa, nada contra ele, ele é um empresário, ele está lá, né? Os santinhos pastores da Assembleia de Deus, tira esse homem daí, tira esse homem daí, esse homem está acabando com a nossa igreja, o povo quer mais dar disso não, tira ele daí. Aí eu escutava o programa deles na época, né? Aí lá no microfone da rádio, né? Eles diziam outra coisa, lá eles pregavam outra coisa. Eu vi pastor até dizendo, não estou preocupado com o dízimo, não. E lá nos bastidores mandando o dono da rádio me tirar, porque o povo não estava mais querendo dar o dízimo da igreja dele. Eu digo, para que essa preocupação? Poxa, se eu sou um proprietário de uma rádio, e se o Jackson é um espírita, me arrendou um horário para eu sabendo que ele é espírita, meu irmão, ele vai pregar a fé dele. Se um mormon me arrendou um horário na rádio e quer pregar o livro de Mormon lá, ele vai pregar a fé dele. Eu arrendo ele e tem o direito de pregar o que ele quer. Esses pastores arrendaram os horários na rádio, pregaram o que eles queriam, e eu não podia pregar o que eu queria. Por quê? Porque eram as verdades bíblicas, e a Bíblia diz que ninguém pode ir contra a verdade a não ser em favor dela. Teve um dirigente da rádio que até falou para mim, pastor Radel, eu gostei do Senhor, mas para de pregar isso. Faça uma campanha, bota louvor, chama um povo. Não, irmão, lá não tem campanha não. Eu vim para cá é para pregar isso aqui. Se não puder pregar isso aqui, não adianta eu ficar aqui. Eu tenho o que fazer. Mas eles resistem duramente, irmão.
E o Clésio estava lá comigo. Quando o rapaz dirigente falou, olha, e ele falou para mim lá no escritório, se a porta se fechar para você aqui, a gente pode fechar para você em toda a rádio e televisão aqui em Fortaleza, porque nós almoçamos com os donos de rádio e televisão aqui em Fortaleza. E eu falei para ele, eu digo, ó irmão, o Deus que eu sirvo fez o Nabucodonosor comer capim no mato. Esses camaradas aí não são nada para Deus. Mas observe, irmão, a preocupação deles. Onde é que está? Por que que qualquer outro pode ir lá e pregar qualquer coisa, e eu não posso ir lá e mostrar na Bíblia e provar que o dízimo não é obrigatório? Que não existe esse negócio de dízimo para o Novo Testamento? Por que que qualquer um pode ir lá e pregar o que quiser, fazer campanha, reteté, falar língua estranha, pregar o que quiser, e eu não posso ir lá dizer, meu irmão, que Deus não concorda com divórcio e segundo casamento? E teve até um deles que me disse lá dentro do estúdio. Ele disse, olha, primeiro ele falou para mim. Aí eu falei, ó pastor, o senhor está botando o povo em adultério, viu? O senhor está botando o povo em adultério, você está mandando o povo separar e casar de novo. E ele falou, sabe o que para mim? Deus é minha testemunha, irmão. Deus é minha testemunha do que eu estou dizendo aqui. Estava lá ele e mais 2 obreiros dele. Eu estava só, infelizmente, né? Com meus obreiros não gostavam de andar mais eu, e ainda hoje nem gosta, né? Para me arrumar um para andar mais eu é difícil. Parece que eles têm medo. Até o dono da rádio falou, rapaz, não sei como é que você tem coragem de vir para cá sozinho. Eu digo, vou comprar uma pistola, já liberaram? É? Qual é a boa aí, irmão? A ponto .50 é? Aquela que bate e joga o cabo assim, uns 5 metros de distância. Tá queimado, Jesus. Aí eu falei para ele, você está botando o povo em adultério, está mandando o povo separar e casar de novo. Aí foi o que ele disse, eu sei que o povo tem adultério, mas eu tenho que cumprir a lei dos homens. Pastor assembleiano, conhecido aqui em Fortaleza, homem de revelações e visões, homem do ex que eu te digo, do assim diz o Senhor, um mentiroso, de mente corrompida, sabe, eles resistem, está aqui ó, a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Originalmente ele estava falando de quem aqui? Aqui naquela época lá, ano 96 isso aqui foi escrito. Império Romano. Império Romano estava bebendo o sangue dos santos, estavam matando os irmãos da igreja. Embriagado com o sangue dos santos, da testemunha de Jesus. Então, ou seja, eles resistem à verdade de Deus. Eles não aceitam. Onde você chegar, para os evangélicos, irmãos, eles não querem ser evangelizados. Não querem. E eles não fazem ideia que eles precisam ser evangelizados. Que eles precisam ouvir o evangelho, porque eles não ouviram o evangelho, eles não conhecem o evangelho. Eles conhecem a doutrina que ele ouviu na igreja dele pregar, alguém pregando. Que Deus ia dar vitória para ele, que ele é bonitinho, bonzinho, cheirosinho, príncipe e princesa de Deus, que ele tem que ter o melhor dessa terra, né? Que tem que ter a vidinha dele ali regularzinha, todo mês dando o dízimozinho dele, dando aqueles votos, aqueles propósitos, e assim ele fica satisfeito e pronto. Então, eles não aceitam, eles acham que quem tem que ser evangelizado é um drogado, é um traficante, é uma prostituta. Precisa ou não? Precisa. E eles falavam isso para a gente como se a gente não fizesse. Nós fomos em muitos eventos evangélicos entregar um folheto tão claro, tão simples, mostrar que o dom de Deus não é mercadoria, que pregador não é para andar cobrando para pregar, que quem tem dom de Deus não é para andar por aí vendendo o dom de Deus, ou recebeu de graça para dar de graça, ou então, meu irmão, ou não dá de graça, ou então se aquieta, mas vender não vai vender não. Mostra isso aí bem claro para eles. Aí eles disseram o que para nós, lá no centro de eventos? Pai, vão lá, esse tal de Sana, sei lá, um negócio lá que estava tendo lá, não sei se era Sana, não sei. Pai, vai lá evangelizar ali, tá os caras fumando maconha ali, não sei o que. Eu digo, eu sei, mas você acha que você é melhor do que ele? Eles têm que ouvir, você não precisa ouvir não. Vai evangelizar nas favelas, meu irmão, lá onde nossa igreja está lá é rodeado de favela, é favela para aqui, para ali, para acolá, em todo canto. Aliás, Fortaleza, todo canto que você for tem favela.
E uma das coisas que a gente mais faz aqui é trabalhar dentro de favela, evangelizar em favela, entregar folheto, fazer culto campal. Agora é a hora de vocês. Hoje é vocês aqui. Nós já fomos para a favela esta semana, na semana que vem nós vamos de novo, mas hoje é vocês. Vocês não querem. Aí eu me lembro de uma senhora católica. Eu morava no interior, que eu fui evangelizar num bairro chamado Bairro Santana. Eu cheguei na casa de uma senhora católica, que era mãe do irmão da igreja, comecei a evangelizar. E o que eu estava evangelizando parece que estava assim, sabe, incomodando ela, estava ruim, acho que ela estava para provocar, para vomitar. Aí chegou um rapaz briagado lá e falou: ô Jardel, evangeliza para esse rapaz aqui que ele está precisando. Eu olhei para ela e disse: olha senhora, ele precisa tanto quanto eu e a senhora. Ele não precisa mais do que eu e a senhora não, mas precisa igual a gente. Então o povo do sistema da grande prostituta, eles acham que não precisam ouvir o evangelho, e quando na verdade eles têm que ouvir o evangelho, e tem que ter humildade para dar ouvidos à voz de Deus, para reconhecer que estavam errados, que estavam no caminho errado. O que custa? Eu sou um pastor, pela misericórdia de Deus eu já reconheci aqui, irmão, eu já preguei que o dízimo é obrigatório, eu já disse: se você não dá o dízimo, você é ladrão. Eu já disse isso, já fiz campanha, já entreguei amuleto ungido, bombom, velho bombom ungido, que os irmãos lembram. Já subi monte com o saco nas costas para consagrar objeto, para distribuir para o povo na igreja. Meu foco era milagre, era cura, era o poder. Não estava preocupado com o evangelho, com salvação, com doutrina não. Deus abriu meus olhos, irmão, eu vi que eu estava errado, mudei. O que custa? Vamos ficar no erro por orgulho? Não, vamos reconhecer. Então eles resistem duramente à verdade. Por que tem irmão aí sincero dentro das igrejas, que vão falar lá, que tenta falar alguma coisa lá para o pastor, alguma coisa que é heresia, e o pastor: rapaz, aqui quem manda é eu, manda logo o irmão calar a boca. E aliás, tem igreja que os irmãos nem coragem tem que falar, porque já sabe que lá quem manda é ele mesmo. Lá não é Jesus que manda, não é Deus, não é o Espírito Santo, não é a Bíblia, é ele, e é do jeito dele, acabou. Ele não tem humildade nenhuma para reconhecer um único erro doutrinário, nada. Então eles não aceitam, eles não concordam de maneira alguma. Então isso, irmãos, são características da igreja prostituta, tá? E para encerrar, porque eu não vou entrar na condenação dela, tá? Mas eu vou só ler o versículo aqui, que enquanto eles resistem violentamente à palavra de Deus e à igreja, nós vimos aí no verso 6, unidos ao sistema político, liderados pelo falso profeta. Depois a gente vai falar dessa figura também, desse falso profeta, tirar um culto aqui para falar só dele, tá? Mas a gente vê o quê? Que no final, esse sistema político, esse sistema religioso que está se montando aí, para promover os políticos, hoje você vê aí que os políticos engabelam os crentes, aí os crentes ficam tudo achando que o camarada vai ser o salvador da pátria, aí vai todo mundo junto lá para eleger o camarada. Então eles vão se aliançando, é municipalmente, é estadualmente e é federal, âmbito federal também, e agora no âmbito mundial. Isso aqui é só um protótipo, um modelo. Então o que acontece? Então, por fim, o sistema religioso unido ao político, que é a grande prostituta unida ao político, vai ser traída pelos seus aliados, vai ser traída como castigo de Deus e vai ser destruída. Vamos ler só 2 versículos, o capítulo 17, o verso 1 e o verso 16, diz assim: e veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo dizendo: venha, mostrarei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre as muitas águas. Condenação dela, tá? Agora o verso 16: e os 10 chifres que viste, que são os 10 reis, as 10 potências que estão junto com o anticristo, e a grande prostituta está junto com eles. Os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, vão tirar tudo e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Vendo? Bem feito. E é bem feito. A igreja vai fazendo aliança com o político, preparando a ascensão do anticristo,
Os políticos e o anticristo usam vocês para se promover, para se engrandecer, para se exaltarem, para ganharem suas conquistas. E no final, meu filho, o que é que eles vão fazer com vocês? Com essa grande prostituta que se une com eles? Vão trair vocês, vão passar a perna, vão destruir vocês. E por quê? Porque Deus vai colocar no coração deles para fazer isso com essa igreja prostituta. É o julgamento dela, como está no verso 17. Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento e tem uma mesma ideia. E continua o versículo. Então, eles vão fazer isso como um juízo de Deus sobre essa igreja prostituta. Agora aqui vai uma profecia. Só que eu não vou dizer isso que eu te digo hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Igrejas que se unem a políticos, igrejas que se aliançam com políticos, vocês estão fazendo parte do grande plano de projeção do anticristo. Os políticos, conforme o que o Senhor está dizendo, estão usando vocês para se promoverem. Vocês fazem parte localmente, aliás, no âmbito municipal, estadual e federal, de um projeto mundial que vai acender o anticristo. E por fim, ele vai acabar com vocês. Ele vai tomar tudo de vocês, vai tirar tudo de vocês. E isso é profecia, não minha, tá? Daqui, ó, da palavra de Deus. Depois não vai dizer por aí, o pastor Jadel é profeta, olha, ele revelou e aconteceu. Eu não estou revelando nada. A Bíblia está dizendo isso aqui, tá? A Bíblia está dizendo, está escrito, ok? Está escrito. Então, queridos, como um alerta, vamos lá para 2 Timóteo, para a gente encerrar. 2 Timóteo, capítulo 4. Então, irmãos, entenda, a grande prostituta, ela resiste duramente à palavra de Deus e à igreja de Cristo. Eles criam seus próprios méritos, métodos, aliás, por trás da Bíblia, para ganhar seus seguidores. E funciona, porque quando eu fazia parte do sistema de heresia, eu conhecia essas técnicas e eu usava elas, campanhas principalmente. E a gente dirigia uma congregação pequenininha lá no interior, irmãos, poxa, e essa congregação pequenininha que a gente dirigiu, pouquinha gente, e eu falei, a estratégia é o seguinte, vamos fazer campanha. A gente passava de madrugadas orando, fechado dentro da igreja, tínhamos amuletos que a gente consagrava, e depois a gente saía convidando as pessoas para fazer 7 semanas com a gente. Irmão, a igreja hiperlotava. Sabe aquele localzinho vazio com pouca gente? Ficou apertado, tantas pessoas. E o nosso foco era cura, milagre. E a gente via milagre, curas, coisas tremendas acontecendo. As pessoas cada vez mais iludidas com aquilo. Só que a gente fazia aquilo, irmão, no engano. A gente fazia aquilo que nossa mente estava cauterizada, aquilo enganado, achava que evangelho era aquilo. Meu irmão, e lota, e enche. Por que as igrejas uma campanha atrás da outra? Por que tu vai para um culto na quarta-feira numa igreja, tu recebe uma rosa, ele já diz, ó, quarta-feira que vem traga a rosa que nós vamos consagrar. Ele te dá a rosa hoje, para você ir quarta-feira que vem levar a rosa para consagrar. Por que ele liga, você liga para a rádio lá, ou ele diz na televisão, na rádio, amarra a camisa aí do teu parente que é drogado, e não desamarra ela em casa não, traz para cá para nós desamarrar na igreja, para você ir lá. Eles têm todos os meios, todas as técnicas, irmãos. Essa técnica, né, de prometer a vitória, para coitado que está desesperado, e a pessoa vai mesmo, está desesperada. E as técnicas emocionais, sensacionais, aquela técnica tipo, irmãos, esta noite, a glória de Deus está neste lugar.
Eu estou vendo um anjo passeando no meio da igreja. Ei, você que está aí atrás, Deus está me mostrando, aleluia, que você está com problema no casamento, que você tem dinheiro guardado, que esse dinheiro vai prosperar, que você está sentindo dor. Tem alguém aqui que tem sentido dor no ovário, tem alguém que tem sentido uma dor na perna, e Deus está revelando, meu irmão, que Ele está te dando um grande livramento. Aí o povo começa a chorar, outro lá fala língua estranha. Irmão, técnica. Quer ver como é técnica? Eu não vou usar o nome de Deus, porque eu não sou doido, né? Mas vamos ver como é técnica. Está revelando aqui, querido, que tem alguém aqui passando por um problema no casamento. Não precisa levantar a mão não, por favor. Está revelando aqui que uma pessoa foi ao médico este mês e que está com suspeita de uma doença e vai fazer uma investigação para descobrir que doença é essa. Deus, depois de um final, você vem para cá para me orar por você, você me dá R$100, que Deus vai te curar. Quantos aqui não foram no médico algum mês atrás? Pastor Zé? E a igreja, quanto maior, irmão, mais fácil de acertar. Está entendendo? Está me revelando aqui, irmão, que você está com... Tem gente aqui com o projeto de trocar o carro esse ano. Tem gente com o projeto de trocar o carro esse ano. E outra coisa, está me revelando também que você já está com o dinheiro guardado. E está me dizendo, com a parte do dinheiro guardado. E está me dizendo o seguinte, irmão: pega esse dinheiro lá pela fé, traga para cá, dê para mim, que no final do ano você troca seu carro. Você vai pegar um carro melhor do que você estava pensando. Eu tenho certeza que eu acertei alguma coisa aqui, irmão. Acertei. Irmão, vou parar de ser menino. Só que ele não fala como eu vai, porque hoje eu estou um pouco inspirado, né? Eu estou meio cansado, né? Eu não estou muito inspirado hoje não, para isso não. Mas quando você me vê imitando pentecostal aqui, você vai ver como é que é o negócio. Os irmãos aqui já viram já. Chega a dar vontade de pular, sair rodando aqui. É técnica, irmão, é técnica. E as pessoas gostam disso, e com isso eles vão iludindo, que as pessoas não andam por fé, andam por emoção. Basta botar o tecladinho aí, vai Tiago, vai, aquela musiquinha chorosa, rapaz. Tá ligado não no momento aí, rapaz? Aquela musiquinha chorosa que emociona as pessoas. Aí deixa logo eu ministrar umas palavras de efeito para fazer o povo chorar, depois eu peço dinheiro delas. Porque o povo só dá dinheiro bem se elas fizerem primeiro elas chorar. Aí o cara vai ministrar aquelas palavras bem melosas, bem chorosas. Aí os irmãos começam a chorar, começam a se quebrantar. Aí chega a hora do cheque-mate, preparou tudo, é desse jeito. Preparou tudo, agora diz: irmão, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história. Você quer que Deus mude a tua vida, a tua história? Então você desafia a tua fé essa noite. Venha provar sua fé diante de Deus. Traga o melhor que você tem no seu bolso, coloca aqui. É assim que funciona. Porque a grande prostituta, irmãos, ela só pensa nos seus deleites, ela só pensa em si. Que o Brasil, que o mundo acorde, porque Deus tem tocado uma trombeta, meu irmão, para o povo acordar. Ela resiste à verdade de Deus, ao Evangelho de Deus. Cada igreja que vai nascendo só faz o que os outros estão fazendo. Cada igreja que vai sendo fundada só é para fazer o que os outros estão fazendo e nada mais. A visão é financeira, o propósito é empreendedor, é de enriquecimento. É só isso. Não tem propósito de reino. Então, querido, o apóstolo Paulo disse, 2 Timóteo 4, verso 1: conjuro-te por diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo, fora de tempo, redargue, repreenda com toda a humanidade doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, e ajuntarão para si mestres conforme suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Eles têm coceira nos ouvidos, eles não suportam mais a verdade. Eles ajuntam para si mestres que pregam o que eles gostam de ouvir, de acordo com sua cobiça.
Por isso que essas igrejas, essa prostituta está cheia, lotada, está crescendo cada vez mais. E vai continuar crescendo. E ninguém pode interromper o crescimento dela. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas.